Irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Tito, capítulo 1. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, vamos ler os versos 10 a 16. Quero a atenção dos irmãos para pensar sobre o perfil de um falso profeta, de um falso mestre, à luz da carta de Paulo a Tito, capítulo 1, vamos ler os versos 10 em diante. Diz assim a palavra de Deus: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, fera terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Que o Senhor nos ajude. Irmãos, eu já tornei pública a minha leitura, minha percepção, de que nós vivemos hoje a fase mais tenebrosa da igreja evangélica desde o seu nascimento no Brasil. Quem esteve hoje pela manhã na escola bíblica, nós falamos sobre a evangelização do Brasil, um panorama geral e em particular como as igrejas históricas, congregacionais, presbiterianas, metodistas, batistas chegaram ao Brasil. E o fato é que passados esses anos todos, embora haja todo esse alvoroço em relação ao crescimento numérico, o Brasil tem sido objeto de estudos por muitos sociólogos sobre esse fenômeno do crescimento numérico das igrejas evangélicas. E nós vivemos numa região do Rio de Janeiro, onde há em cada esquina, não apenas uma, mas 10 igrejas. Mas qual o ponto? Nós vemos uma igreja teologicamente confusa, e eu estou sendo muito generoso ao dizer que a igreja está teologicamente confusa. Uma pessoa mais dura diria que a igreja está teologicamente perdida. Não estou falando nem de questões onde há controvérsia, onde há pontos de vista distintos, algumas doutrinas secundárias ou periféricas, mas naquilo que é central, há uma completa confusão. Você conversar com pessoas sobre doutrinas basilares, você vai perceber uma completa confusão. Pois bem, moralmente fraca, porque essa é a igreja evangélica brasileira, eu estou aqui dando um panorama geral. É evidente que há o remanescente fiel, o Senhor sempre preserva aqueles que glorificam a Cristo. Mas, via de regra, uma igreja moralmente fraca. Para citar aqui o estado do Rio de Janeiro, onde nós estamos inseridos, onde nós vivemos, recentemente foi publicada uma informação sobre a quantidade de furto de energia no Brasil. São perdidos anualmente 2 bilhões de reais por conta de furto de energia. E qual é o estado campeão do furto de energia? Nós outros. O Rio de Janeiro. 40% da energia no estado do Rio de Janeiro é furtado. 40%. Quase metade dos lares, das empresas, das residências no Rio de Janeiro, 40% furto. E tem um nome bonitinho para isso, o gato. E o escândalo qual é? É que há gato na casa de muito crente. É uma igreja moralmente fraca. Nós nos acomodamos àquilo que os sociólogos chamam, já há algum tempo, do jeitinho brasileiro. A consciência é mais afetada, inclusive nas igrejas.
inclusive nas igrejas. Os escândalos estão aí, um atrás do outro, não vou gastar meu tempo falando de escândalos. Pois bem, e também, ou talvez por conta disso, uma igreja espiritualmente doente. Porque à medida que a igreja está perdida teologicamente, essa perdição teológica, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a teologia influencia o modo de viver. Se você não tem uma boa teologia, você não vai viver bem. A moral, a ética também vão ficar comprometidas. E o resultado disso é a enfermidade. Uma igreja espiritualmente enferma em muitos aspectos. E por que isso acontece? Acontece porque a igreja, entre outras razões, eu vou me deter apenas numa delas, não está levando em conta o que Paulo recomendou a Tito no primeiro século da era cristã, o texto que nós acabamos de ler. E qual é o coração desses versos que nós lemos? Paulo orientou ao pastor Tito, que estava em Creta, segunda maior ilha do Mediterrâneo, que ele não deveria ser tolerante com os falsos profetas, com os falsos mestres, porque isso iria prejudicar significativamente a igreja, iria corrompê-la em sua teologia, isso iria desembocar em uma moral flácida e, obviamente, a igreja como um todo iria ficar enferma. E é estranho falar em não tolerar falsos mestres, porque a palavra de ordem no século XXI, no Ocidente, é tolerância. Então, alguém pode ouvir, talvez só essa frase, e dizer assim, bem, será que o pastor está incitando o ódio, né? Antes de eu ser reputado como um incitador do ódio, eu quero dizer aos irmãos que liberdade religiosa não é sinônimo de concordar com doutrinas e práticas estranhas à fé cristã. E nós podemos falar isso com muita segurança, porque se tem um povo que sempre demonstrou ser paladino da liberdade, é o povo batista. Você pega, por exemplo, o nascedor da Igreja Batista dos Estados Unidos, por meio de um homem, Roger Williams, quando ele chega da Inglaterra para os Estados Unidos, no que viria a ser Estados Unidos, ainda as colônias americanas ou colônias britânicas, ele sofreu perseguição por parte dos outros evangélicos por conta de divergências em questões doutrinárias, como, por exemplo, ele não aceitava batizar bebês, porque o batismo deveria ser precedido por uma pública profissão de fé. Essa é uma prática, uma doutrina, um princípio batista muito antigo. E ele então vai para um lugar, ele funda uma colônia chamada Rhode Island, a cidade de Providence, onde tem o nascedor da Igreja Batista. E lá estabeleceu, aqui você pode professar a fé que entender, a liberdade, mas a sua liberdade religiosa não me priva de fazer juízo sobre ela, no sentido de criticar. Tolerância, portanto, não é aceitar tudo como verdade. Se tudo é verdade, nada é verdade. Então, é verdade. Aí, até rimou, meu irmão. Obrigado por sua assistência. Qual é o ponto? Então, não estou incitando ódio, estou apenas sendo bíblico no que Paulo está ensinando aqui à igreja. Qual a questão? A igreja, ela deve ser governada pela palavra de Deus. A igreja não é um clube, a igreja não é uma associação voluntária, no sentido de que um grupo de pessoas não tinham o que fazer, realmente se uniram e criaram uma organização religiosa. Vamos lá, quais serão as nossas doutrinas, nossas regras, nossos princípios? Não é assim. A igreja cristã, não importa o lugar onde ela esteja inserida, se ela é genuinamente cristã, e não importa a denominação, se é cristã, ela é governada pelas Sagradas Escrituras. Porque o nosso pressuposto é que a Bíblia é a palavra de Deus em matéria de conduta, prática e também regra, fé, regra de fé, doutrina e prática. Pois bem, se nós lermos os versos anteriores, no capítulo 1 de Paulo a Tito, Paulo não está propondo a Tito uma caçada às bruxas. Olha, Tito, faz uma patrulha teológica na ilha e começa a caçar os hereges e prendê-los e matá-los. E não é isso que Paulo está propondo para Tito. O que Paulo está propondo, na verdade, orientando, é que Tito deveria ensinar a verdade e refutar o erro. Esse é basicamente o trabalho pastoral. Numa cultura como a nossa, altamente paternalista, que as pessoas esperam que o pastor faça tudo, em todo lugar, em todo tempo, o papel principal, o ofício central do pastor é pregar a verdade e refutar o erro. Duas vias: apacentar o rebanho e espantar os lobos. E Paulo deixou Tito em Creta com uma ordem muito clara. E ele diz, olha, eu te deixei em Creta para que você constituísse presbíteros, pastores, líderes, em cada cidade.
e que esses homens fossem qualificados. E Paulo vai elencar lá os critérios para o ministério pastoral. Esse é o perfil, não é qualquer pessoa. Esse indivíduo tem que ser vocacionado, e esta vocação tem que vir acompanhada de evidências contundentes, substanciais. Ele vai lá mostrar e estabelecer os critérios, sumariar todos eles. E agora, a partir do verso que nós lemos, o verso 10, Paulo vai apresentar o perfil de um falso profeta que Tito deveria refutar. Então, Tito, seu trabalho é basicamente dois. Constitua pastores que ensinem a verdade. Certifique-se de que esses homens são pastores, que eles vão apacentar o rebanho de Deus com a verdade do Evangelho. E, ao mesmo tempo, você tem uma outra tarefa, que não é fácil, mas é sua tarefa, é refutar os falsos profetas. É, como diz ele, fazê-los calar, emudecer. Como? Anunciando a verdade, apontando, mostrando as falhas graves que esses homens vinham cometendo naquela ilha. Pois bem, eu queria lhe mostrar aqui, então, portanto, à luz dessa passagem, o que eu quero chamar de o perfil de um falso profeta. Quais são os aspectos, né? Quais são as características, as marcas de um homem que está ensinando supostamente a verdade, quando na verdade está deturpando o ensino da Escritura. Pois bem, deixa eu mostrar, então, a partir de Tito, capítulo 1, verso 10. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é a identidade dos falsos mestres. Observe o verso 10, as expressões que ele usa. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Quando ele usa a expressão porque, em algumas versões, pois, ele está conectando ao que ele havia dito anteriormente. E se você ler, se nós lermos atenciosamente, ele vai apontar o seguinte: constitua pastores que preguem o Evangelho. Por que você deve constituir pastores? Por que a igreja deve ser liderada pelo Evangelho? Ele vai explicar. Porque existem muitos falsos profetas. Enquanto Deus levanta um para pregar a verdade, o inimigo levanta 10 para negá-la. E infiltra nas comunidades cristãs. Tito não está dizendo, olha, Paulo não está dizendo, Tito, os falsos profetas estão nos templos pagãos. Não, ele está falando de falsos profetas que estavam nas igrejas. E Tito, como supervisor, um pastor dos demais pastores, deveria, portanto, instruí-los. E nessa orientação, Paulo apresenta a identidade dessa gente. E os termos não são bonitos, mas são verdadeiros. E nós temos que ler a Escritura, não buscando apenas aquilo que nos é agradável, mas conforme está escrito. E o texto vai dizer, e as nomenclaturas são terríveis. Observe, primeiro eles eram insubordinados, porque existem muitos insubordinados. Paulo está contrastando a identidade dessa gente com os pastores que Tito deveria constituir em Creta. E qual era o perfil dos pastores? A palavra lá é apegado à palavra fiel. Então, a marca de um pastor bíblico é que ele é apegado à palavra fiel. Ele não ensina o que ele acha que tem que ensinar. Ele não ensina o que os outros querem que ele ensine. Ele ensina aquilo que a palavra ensina. Ele é apenas um mensageiro, ele não produz a mensagem, ele é um canal através do qual a verdade é exposta. Então, em contraste ao pastor apegado à fiel palavra, existem os insubordinados. Essa palavra insubordinados aqui significa pessoas vazias e inúteis, homens cujas palavras não estão adequadas à Escritura. Insubordinado nesse sentido, tem a palavra, mas ele não se subordina a esta palavra. Não se submete a ela, então ensina o que a sua mente corrompida acredita ser a verdade. Em outras palavras, Paulo está dizendo, são mestres falastrões, presbíteros que não se colocam debaixo das Escrituras, que não se entregam à autoridade, insurgem-se contra ela. Essa palavra, por exemplo, era usada para soldados infiéis que não se submetiam ao comandante. Há militares aqui. É dever documental, moral, do militar se submeter ao comandante. E o que a Bíblia ensina é que a palavra que dá o comando, a palavra que dirige a igreja, a palavra que governa a igreja na sua doutrina e na sua conduta. E esses falsos profetas tinham esse aspecto na identidade. Eles não se subordinavam à palavra. Eles queriam ensinar o que lhes bem parecesse melhor. Paulo, portanto, os enquadra como gente insubordinada, que não se submete à autoridade da palavra de Deus. E mais, eles eram enganadores, porque existem muitos insubordinados,
pauradores frívolos, eu vou falar sobre isso, e enganadores, especialmente os da circuncisão. Ou seja, não é apenas o ensino que é errado, a vida também. Paulo diz, olha o perfil dessa gente. Eles estão pregando outro evangelho, e o pior, eles são enganadores, porque a vida deles denuncia que eles não temem a Deus. Ou seja, eles tinham uma vida errada, uma doutrina falsa. Não apenas a palavra estava condenada, não servia para edificar, mas a vida, o testemunho também era absolutamente deplorável. Portanto, em vez de firmar as pessoas no evangelho, esses enganadores desviavam as pessoas do evangelho. E aí ele usa a expressão, especialmente os da circuncisão. Quem eram esses? Os da circuncisão, termo técnico, chamado também de judaizantes, eram aqueles judeus convertidos a Cristo, pelo menos aceitavam que Jesus era o Messias, mas exigiam que para uma pessoa ser salva, que essa pessoa se submetesse à lei de Moisés. Então, era necessário circuncidar, era necessário guardar o sábado, era necessário fazer isso e aquilo para ser salvo. Essa gente estava negando o que é mais central no Evangelho, você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que Cristo fez. E Paulo está dizendo, olha, esses falsos profetas, e aqui ele está relacionando a um grupo de judeus que estava deturpando o coração do Evangelho, que é a graça de Deus, dizendo, olha, eles são insubordinados, não estão submetendo a palavra, e mais, eles são enganadores, porque estão desviando as pessoas. A própria conduta deles está sob suspeição. Trata-se, portanto, de uma característica universal dos falsos mestres. Quando Paulo escreveu a Timóteo, que estava em Éfeso, o cenário era o mesmo. Falsos profetas eram caracterizados por insubordinação, conversas inúteis que só servem para perverter as pessoas, desviando-as da fé cristã. Essa é a identidade deles. Qual é a influência? A influência desses falsos mestres, e a palavra aqui é dura, é preciso fazê-los calar. E é aqui que muita igreja comete a prevaricação. Não faz aquilo que lhe é exigido fazer. É preciso fazê-los calar. E por que, Paulo? Paulo, seu intolerante. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. E qual é a motivação dessa gente? Torpe ganância. A influência dos falsos mestres era enorme. E observe que naquele tempo não tinha, como temos hoje, os recursos tecnológicos, quer seja rádio, televisão, internet. Mas essa gente fazia um estrago. As pessoas se reuniam nas casas, nós não tínhamos templos como temos hoje, era nos lares. E não havia um site onde você buscava a credencial do pastor. Não havia ordem dos pastores batistas do Brasil. Será que esse cara é pastor batista mesmo? O envio chegava nas casas com um discurso bonito, graça, amor, evangelho, Cristo. E os cristãos de boa fé abriam suas casas para essas pessoas. E sutilmente eles iam destilando outro evangelho, pervertendo as casas. E qual era o interesse? Torpe ganância. No final, sempre levava algum dinheiro. Tanto é que o primeiro documento produzido pela igreja cristã, extra-bíblico, chamado Didaquê, esse documento fantástico, no Didaquê está escrito, se pedir dinheiro é falso profeta. Paulo não está falando, nas escrituras do Novo Testamento, nem ele nem os demais escritores, nem o Didaquê, que a igreja não deve se envolver na contribuição. Mas está dizendo o seguinte, se o indivíduo vem pregar o evangelho e começa a pedir dinheiro, é um falso profeta. Essa gente ensinava por torpe ganância. E observe aqui alguns desdobramentos disso. Primeiro, eles eram proselitistas quanto ao ensino. Não eram pregadores para os pagãos. Isso é muito interessante. Eles não saíram em Creta pregando o evangelho nas praças, indo nos templos pagãos, debatendo com os filósofos. Não. Eles iam para dentro das igrejas. É o mesmo fenômeno hoje. Essa gente não vai pregar o evangelho lá fora, eles penetram nas igrejas cristãs para torcer a verdade, destilar o veneno fatal, letal da falsa doutrina. Eles não buscavam os pagãos, nem queriam fazer novos discípulos, eles queriam perturbar a igreja que já estabelecida. Ou seja, tanto o ensino quanto a moralidade deles era um problema para aquelas igrejas. Hoje nós temos duas questões problemáticas por demais no Brasil. Duas. Uma que vem recebendo o nome já há algum tempo de neopentecostalismo.
Igrejas que saíram das igrejas pentecostais. E aqui eu digo aos irmãos que eu tenho amigos pentecostais, tenho membros da minha família na igreja pentecostal e reconheço os serviços prestados pela igreja pentecostal. No entanto, foi de dentro das igrejas pentecostais que nasceram essas neopentecostais que por aí estão, que deturpam o evangelho e usam os mais possíveis, os mais variados meios para fazer isso. Rádio, televisão, internet, estão propagando falso ensino todo santo dia. E um dos grandes problemas que os pastores têm hoje é o fato de que estamos todos em desvantagem. Eu prego aos irmãos 2 vezes ao domingo, no máximo, e essa gente prega todo domingo, no rádio, na televisão, na internet, todo dia. Maior catequese hoje não está sendo nos púlpitos das nossas igrejas, mas na internet, no rádio, na televisão, as pessoas vão recebendo essas informações. Os liberais, outro problema, os liberais nos seminários. Liberal não planta igreja, liberal não envia missionário, liberal não cuida de igreja, não faz nada disso. É um parasita que se instala na igreja, vai sugando até matar a igreja. Matou a igreja, ele vai então para outro corpo. É assim que os liberais trabalham. Nunca plantam igrejas, nunca fundam instituições de ensino. Eles simplesmente se alojam no corpo da igreja, mata e depois vai para outro lugar. As igrejas históricas, boa parte delas, foram completamente cooptadas por essa desgraça que assolou a Europa, assolou os Estados Unidos e já fez muito estrago aqui no Brasil. Ontem eu assisti um vídeo de uma igreja histórica, mencionei essa igreja hoje pela manhã na aula aqui, e olhei o seu principal representante em um vídeo essa semana, falei, olha, está o retrato 3x4 da falência da igreja por conta do liberalismo teológico. E mais, eles eram corruptores quanto à moral. Não apenas o ensino era venenoso, mas também a moral. Pervertiam casas inteiras. Qual é a ideia de perverter aqui? É a ideia da influência corruptora, porque as pessoas não aprendem apenas pelo que se fala. Os irmãos estão aprendendo, à medida que eu vou pregando, à medida que eu vou ensinando, os irmãos estão aprendendo, pelo menos eu espero. Mas eu tenho certeza que os irmãos aprendem também pelo modo de se viver, pelo exemplo. O exemplo é uma força pedagógica fantástica, extraordinária, para o bem ou para o mal. E eles estavam pervertendo as casas, não apenas pelo falso ensino, mas também pela conduta. E hoje, irmãos, nós vivemos um tempo onde líderes religiosos estão no 4º casamento. Nós vivemos um tempo em que há uma tragédia na casa, o indivíduo continua e as igrejas estão aceitando e acham que isso é normal. Casos e mais casos de escândalos, coisas vergonhosas, que não convém nem comentar num púlpito cristão. Estão aí pervertendo as casas, dizendo, não, isso é normal, vivemos em outro tempo, em outra época, relativizando a verdade, pervertendo casas inteiras. E mais, eles eram gananciosos quanto à motivação, repito, iam em busca de dinheiro, é grana, é business, é negócio. E hoje nós temos uma quantidade expressiva no Brasil de homens que foram enriquecidos ou que enriqueceram-se a si mesmos em nome da religião. Propriedade em nome deles, casa em nome deles, igreja em nome deles, tudo em nome da fé. E o que é triste nesse processo todo? As igrejas históricas, congregacionais, presbiterianas, metodistas, batistas, anglicanas, muitos membros, cooptados por esse espírito da tolerância, acham que isso está tudo normal, está tudo bem, não há problema. Enquanto isso, a igreja está sendo ultrajada, o nome de Cristo escarnecido, casas sendo pervertidas, falsos ensinos sendo pregados. Nós precisamos fazê-los calar. Como? Não é pela força, não é pela violência. Nós somos os paladinos da liberdade. No entanto, o verbo que Paulo usa aqui é um verbo que significa colocar mordaça. É como colocar mordaça num animal raivoso. Paulo está dizendo o seguinte, faça-os calar. Como? Ensine a verdade. Catequese, ensine as pessoas. Instrua as pessoas. Use o recurso catequético para infundir a fé verdadeira. O evangelho. É desse modo que a gente cala a boca daqueles que torcem, o evangelho do nosso Senhor. O pastor apacenta o rebanho, mas também tem que espantar os lobos. E mais, ele fala do caráter deles. É Paulo que está falando. Foi mesmo dentre eles um profeta que disse,
cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Paulo tinha esperança de que essa gente, uma vez sendo repreendida, pudesse ser sadios na fé. E nós temos esse caso aqui no Brasil, por exemplo, de homens que pregavam outro evangelho, negavam o evangelho de Jesus Cristo, cometeram pecados horrorosos, tanto na doutrina quanto na vida, e hoje se converteram e estão no caminho de Cristo. Repreende-os para que sejam sadios na fé. E o que é que Paulo vai dizer sobre eles? Paulo, nessa citação aqui, ele está fazendo alusão a um homem chamado Epimênides, muito conhecido, Epimênides de Quinosso, um profeta. Paulo chama de profeta, mas aqui era um poeta. Paulo está dizendo, olha, o poeta acabou sendo um profeta, porque a descrição que ele fez dos cretenses é verdadeira, o testemunho é exato. Mestre mentiroso, mestres traiçoeiros, ventres preguiçosos, rapaz, que cada expressão, parece que Paulo estava nervoso. Mas posso dizer uma coisa? Quem ama a igreja fica indignado quando vê tanta falsidade em nome do evangelho. A pessoa que diz, não, isso aí é o joio, pastor. No final, Cristo vai. É só Cristo. Não dá sinal de que ama Cristo, nem a igreja, nem se importa com a glória dele. Essa doutrina do joio e do trigo vai ser objeto de uma reflexão mais para frente, para a gente poder colocar os pingos nos is. Mas o ponto é que quem ama se preocupa, e Paulo amava profundamente aquelas igrejas. Ele está indignado com a atividade dos falsos profetas. E vamos então, como é que ele apresenta o caráter dessa gente? Primeiro diz, eles são mentirosos. Aí o verso 12, mentirosos. Eram tão mentirosos que na época existia um adágio, uma expressão uma gíria, melhor dizendo, do verbo cretizar. Cretizar era mentir. Os cretenses eram conhecidos pela habilidade de mentir. Era gente mentirosa. E Paulo, olha, um poeta deles aí, que eu acho que é um profeta, falou bem dessa gente aí. Eles são mentirosos. Mentir é hábito dessa gente. E vocês sabem que o pai da mentira é o diabo. E esses falsos mestres estão a serviço do diabo e não a serviço de Deus. Irmãos, tem vídeos desses falsos profetas que você percebe claramente que o cara não consegue nem ser um artista. É um artista meia boca. Simula as coisas, mas de uma vergonha total. Mentirosos. Dizem que fazem aquilo, fabricam milagres, fabricam testemunhos. Mentira. Gente acomodada a mentir, são agentes de morte, promotores da mentira. E diz mais que eles eram violentos, feras terríveis, truculentos em palavras e atitudes. É gente arrogante, gente que chama para briga. Uma clara evidência do espírito belicoso dos cretenses. Paulo está descrevendo o caráter dos falsos profetas à luz da vida dos cretenses. Era muito conhecida, era realmente popular a perversidade daqueles habitantes de Creta. E mais, eles eram glutões preguiçosos. A ideia aqui é de que eles eram hedonistas inveterados, só pensavam em si mesmos, era o prazer a qualquer custo. Pouco dado ao trabalho e muito dado aos prazeres e aos vícios da vida. E Paulo segue na descrição. Eles também eram legalistas quanto à teologia. Observe o verso 13 e 14. Aqui a gente vai entrar numa coisa muito interessante. Tal testemunho deles é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. O que Paulo está dizendo aqui é que essa gente não pregava a graça de Deus. Como eles eram judeus, e boa parte daqueles crentes, tinha muitos judeus também convertidos ali, e gentios, então estavam ensinando o evangelho legalista, as fábulas, os mandamentos. Olha, para você ser salvo, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, colocando mais jugo sobre as pessoas, um legalismo terrível. As pessoas não sabiam o que era a graça de Deus, oprimidas, porque, meu amigo, se você depender de você para ser salvo, você está perdido, você está perdido. O evangelho é graça do início ao fim. Essa graça transforma e tem implicações morais, mas não é o que você faz. E Paulo, escrevendo a Timóteo, esse é o mesmo espírito da época. Olha o que ele diz. Essa gente proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos.
com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Eles estavam começando a colocar mais julgo sobre as pessoas. Quantas vezes, andando pelas ruas de Nova Iguaçu, nós vemos homens, mulheres, crianças, com aqueles mantos que vão da cabeça aos pés. Por que elas estão se comportando assim? É porque elas estão sendo ludibriadas a acreditar que esse padrão de vestimenta é agradável a Deus e meritório para a salvação. É o sentimento de culpa sendo destilado sobre a mente das pessoas. É a religião mais torpe que existe, quando o indivíduo é colocado sobre os seus ombros mais e mais jugo. Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo vos chamou, não se submetam mais uma vez à escravidão. E eles estavam falando aqui sobre abstinência de casamento, proibindo casamento, proibindo a abstinência de alimentos. E Paulo diz, olha, tudo que Deus fez é bom, gente, e recebido com ações de graça, nada é recusável. O evangelho não é, não deixe isso, não, o evangelho não é um código de regras, não, o evangelho é graça. E o próprio Cristo disse, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Ele falando do coração, o coração do problema é a questão, e não esses elementos exteriores. E avançando, eles eram corrompidos quanto ao julgamento. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque quanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Paulo diz, olha, essa gente, tanto a mente quanto a consciência, está corrompida. Eles estão ensinando outro evangelho, ensinando as pessoas uma lei severíssima, mandamentos de homens, fábulas judaicas, isso só traz peso sobre as pessoas, oprime as pessoas, e tudo isso que eles fazem, estão fazendo com motivação espúria, em busca de lucro, ganância. E por fim, Paulo diz, eles eram inconsistentes quanto ao testemunho. E aqui Paulo fecha. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Como dizem conhecer a Deus? Entretanto, negam. Como, Paulo? Por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Todos eles acreditam conhecer muito a Deus, falam de Deus como se fossem íntimos de Deus, apresentam as verdades de Deus, afirmam ter revelações novas da parte de Deus, mas Paulo diz, há uma dicotomia entre a teologia dessa gente e a vida deles. Olhem para a vida deles. Confessam conhecer a Deus, mas pela atitude, pela vida, pela falta de caráter, pela habilidade de mentir, de torcer a verdade, de enganar as pessoas, de pedir dinheiro às pessoas, revelam que não conhecem a Deus. E por causa disso, são abomináveis e mais, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Não tem aprovação, são reprovados. Quando Paulo usa a expressão abominável aqui, é que é interessante. Ele está dizendo que a inconsistência dessa gente entre a doutrina e a vida é que é abominável. Paulo não está aqui negando a imagem de Deus neles. Foram criados por Deus, são objetos do amor de Deus, mas a atitude é abominável. E reprovados, é a ideia aqui de uma moeda falsa. É usada para descrever o soldado covarde que foge da luta. Essa gente é assim, reprovada. É o refratário, aquele que abandona o campo de batalha, aquele que ludibria as pessoas. Essa é a expressão a partir da palavra reprovado empregada aqui. Irmãos, eu quero fazer duas aplicações, com temor e tremor. Duas coisas que nós, como igreja, precisamos considerar. A primeira delas é a seguinte: a igreja não pode ficar na defensiva, mas precisa ser proativa. Paulo não ficou num silêncio inerte, esperando, olha, essas coisas são de Deus, é Deus que vai cuidar, ou vivemos os fins dos tempos, então isso vai crescer, não tem jeito. Paulo não teve essa atitude pacifista, ou uma atitude passiva em relação a esses problemas. Ele deu orientação clara para Tito. Tito, você deve repreender essa gente severamente, é preciso fazê-los calar, é preciso instruir a igreja, constituir pastores que pregam o evangelho. Há algumas coisas que a igreja precisa fazer para enfrentar, embora esses falsos mestres, essa corrupção da religião, ela vai perdurar até o dia de Cristo, sim, mas a igreja não pode ser inerte ou passiva. Eu vou ler para vocês um documento produzido pelo John Stott em um de seus livros. Praticamente as igrejas têm os seus procedimentos de seleção. Está falando assim, a preocupação da igreja
antes da ordenação de pessoas, reconhecer o pastoreio de pessoas, o dom pastoral, mas que nem sempre são os padrões apostólicos. Pelo contrário, em algumas igrejas hoje, não há mais barreira alguma para se ordenar alguém que tenha pública reputação de falta de integridade cristã e inconsistência entre a sua vida e a sua fé. Ou alguém que tenha se divorciado e casado de novo, e às vezes até mais de uma vez. O que a história está dizendo aqui? Eu vou ler o restante. Existem critérios. Sempre houve, desde lá, do início, quando Paulo estabeleceu a Timóteo, a Tito e tantas outras partes do Novo Testamento. As igrejas têm. No entanto, os critérios para ordenação ao pastorado estão tão enfraquecidos, deturpados, que parece que as rédeas foram soltas, não há mais balizas. E estamos aceitando todo tipo de gente agora. Gente que não prega a doutrina do Evangelho, cuja vida é reprovável, do ponto de vista moral em vários aspectos. E com isso, quem sofre é a própria igreja. E ele segue. Ele falando da questão do pastor casado várias vezes, que nós temos muitos exemplos lamentáveis, ou alguém que seja homossexual assumido, ou alguém que tenha filhos descrentes indisciplinados, ou alguém que tenha um sério desvio de caráter e conduta, ou alguém que mantenha posições teológicas liberais, pastores que não creem na ressurreição de Jesus, meu Deus. Há pastores que não creem na ressurreição do Filho de Deus, estão nos púlpitos das nossas igrejas, bem como a respeito da autoridade das Escrituras. Chega às raias do escândalo, que mesmo desafiando o ensino apostólico, tais pessoas sejam recomendadas e aceitas para serem ordenadas. Meus irmãos, uma das coisas mais importantes e mais perigosas que uma igreja pode fazer é impor as mãos sobre um indivíduo e chamá-lo de pastor. É uma das coisas mais importantes e mais perigosas, porque a igreja, a história até para testemunhar, muitas vezes, ela ordena, ela recebe, ela acolhe aqueles que vão destruí-la. Porque não anunciam o Evangelho e influenciam negativamente pela conduta. E nós estamos cheios de homens assim, com a conduta reprovável e com o ensino deplorável. Quantos pastores que eu conheço, ou pelo menos que recebem um título de pastor, que não creem nas Escrituras Sagradas, que não creem na ressurreição de Jesus Cristo, que não creem na volta triunfal do Filho de Deus, que não creem na doutrina da Trindade, homens que não apenas deturpam a verdade, mas também vivem uma vida deplorável. A igreja precisa vigiar em relação a isso. Não adianta simplesmente orar e colocar nas mãos de Deus, embora nós devamos orar, mas devemos ter outra postura também, de agir, não apenas defensiva, mas proativamente. E o outro elemento, a igreja precisa velar pelas instituições de ensino. Por quê? A autofagia é esse processo de devorar a si mesmo. Eu escrevi alguns anos atrás, não me recordo quando, um artigo com o título Seminários ou Cemitérios. A maioria dos seminários se tornaram cemitérios. As igrejas estão enviando pessoas aos seminários, preparando por 4 anos ou 5, e quando saem de lá, saem prontos para destruir a igreja. Eu estudei em seminário. E nós devemos louvar a Deus pela história belíssima dos nossos seminários, mas a atual conjuntura, em boa parte deles, é uma coisa deplorável. Deixa eu ler para vocês mais um trecho do documento. A principal instituição da igreja é o seminário, ou a faculdade de teologia. Em cada país, a igreja reflete o que são os seus seminários. Todos os futuros pastores e mestres da igreja passam pelo seminário. É ali que eles se formam ou se estragam. É ali que recebem toda a sua bagagem para uma vida ministerial e são inspirados ou são afetados negativamente. Portanto, importa que os seminários de todo mundo se firmem na fé evangélica, tenham um nível acadêmico excelente e se pautem pela piedade pessoal. Não há melhor estratégia do que essa para reformar e renovar a igreja. Ou seja, seminários que coadunam excelência acadêmica, piedade pessoal dos seus alunos e o evangelho. A doutrina sadia do evangelho. E hoje, lamentavelmente, isso não tem sido
observado. Irmãos, eu outro dia estava conversando com um amigo, nós nos encontramos depois de muitos anos numa rede social dessa, ele está pastoreando em outro lugar, no Brasil. E nós estávamos fazendo um panorama dos amigos que estudaram conosco. A quantidade dos que estão desviados, a quantidade dos que se casaram e se divorciaram, a quantidade dos que hoje estão em outra religião. Tem um rapaz que estudaram comigo que hoje são espíritas. Eu testemunhei quantas pessoas entraram tão ingenuamente no seminário e foram destruídos por aqueles professores que lá estavam, que não tinham compromisso com Cristo, que davam sinais de inconversão e fizeram estrago para aquelas pessoas e para as igrejas que os enviaram para lá. Nós precisamos, esse é o ensino, velar pelas instituições de ensino. Permitam-me. Nessa obra, o John Piper, irmãos, nós não somos profissionais, um apelo aos pastores para ter um ministério centrado no Evangelho bíblico. No último capítulo, ele vem falando sobre vários aspectos do ministério pastoral. E aí no último capítulo, capítulo 30, ele fala, irmãos, orem pelos seminários. Eu vou ler para vocês alguns trechos apenas, por conta do tempo. Ele começa assim, não se pode enfatizar exageradamente a importância do seminário na formação teológica e espiritual das igrejas, denominações e instituições missionárias. Tudo que você pensar sobre um seminário, sobre a importância dele, nunca vai ser exagerada. Tudo começa no seminário. Porém, o tom das aulas e dos professores exerce profunda influência no tom do púlpito. Todas as coisas que despertam a paixão dos professores se tornarão, normalmente, a paixão dos jovens pastores. O que eles negligenciarem, provavelmente, será negligenciado no púlpito. Um outro texto. Quando paramos para pensar por um momento pelo que orar, começamos a elucidar o próprio conceito de ministério. Não podemos orar sem objetivos. E não podemos orar pelo corpo docente de um seminário, a menos que tenhamos um conceito sobre o tipo de pastores que desejamos ver graduados. Qual é o tipo de pastor que as igrejas precisam? Não é daquele que vem destilar dúvida nos púlpitos. É aquele que vem anunciar o evangelho que ao longo de 2000 anos vem sendo pregado, o evangelho da graça de Deus. Cristo crucificado e Cristo ressurreto. E aí na parte que ele vai elencar vários pedidos de oração, eu vou ler apenas o 1. Oremos para que o supremo, sincero e explícito objetivo de todo docente de seminário seja ensinar e viver de modo que seus alunos sejam levados a admirar a glória de Deus com fervor. O aluno tem que sentar no banco de seminário, olhar para o seu professor e dizer, bem, está aí o evangelho sendo anunciado. Como piedoso, quero seguir esse exemplo. Quero viver para a glória de Deus. Irmãos, não critiquemos ou elogiemos apenas os seminários. Deus ama a igreja e a verdade. Ele ordena que façamos seu trabalho por meio da intercessão do povo. Gerações de fiéis estão em risco. Portanto, que ele seja o motivo da nossa oração. Eu quero te encorajar, ore pelos seminários, ore por novos vocacionados, ore pelos pastores. O que está em jogo é o futuro do país, porque uma nação não pode ser forte se a igreja está corrompida. E a igreja não pode ser viva se os púlpitos estão corrompidos. E os púlpitos não podem anunciar a verdade se os seminários não produzem homens que ensinem a verdade e temam a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fiquemos em pé, leiamos junto a oração de Abacuque. Essa é a oração de Abacuque quando viu Jerusalém destruída por seus próprios pecados. Abacuque então pede a Deus algo que nós devemos pedir pela igreja do Brasil, pelos seminários do Brasil. Todos juntos.
assim seja. Deus, tem compaixão de nós. A igreja é tua. Ela foi comprada com o sangue de Jesus, o nosso Salvador. Enche o nosso coração de compaixão e amor pela tua igreja. Que a nossa crítica seja fruto do nosso amor pela igreja. Nosso coração se entristece por ver tanta corrupção na doutrina e na vida. Doutrinas básicas sobre a tua pessoa, sobre a Trindade, sobre a obra de teu Filho por nós naquela bendita cruz. Gente que contesta a ressurreição do Filho de Deus. Senhor, sem a ressurreição não há esperança. Essa é uma doutrina magna. Esse é o fundamento da nossa esperança. Cristo morreu, mas ressurgiu. Ó Deus, levanta igrejas que preguem tão somente o Evangelho. E o Evangelho é Cristo crucificado e ressurreto. Senhor, desperta homens para amar a tua palavra. Amá-la tão intensamente que gastem a sua vida em estudá-la e ensiná-la até a morte. Oramos pelos nossos seminários, Senhor, construídos com tanto suor, com tantas lágrimas, com tantas perdas. Olhando um pouco sobre a nossa história, quanta gente sofreu, quanta gente se deu para construir aqui uma sólida denominação, que pudesse ser bênção para todo o país. E hoje, Senhor, como Abacuque, nós vemos escombros por todos os lados. Nós vemos o nome de Cristo sendo ultrajado dentro das instituições que um dia ele foi glorificado. Nosso coração se parte. Nós pedimos ao Senhor, e somente o Senhor pode fazer isso. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Senhor, faz aquilo que o Senhor mesmo julgar necessário para dar um novo vigor à igreja evangélica brasileira. Que haja sim, ó Deus, doutrina sólida, teologia firmada na tua palavra. Homens que preguem o Evangelho, mas também homens santos, cuja vida não haja nódoas, mas como disse Paulo a Tito, que sejam irrepreensíveis na conduta. Senhor, abençoa os seminários, Senhor, que aqueles que para lá vão estudar sejam preservados, Senhor. Tem misericórdia, limpa as instituições teológicas. Produz, Senhor, uma obra que possa trazer efeitos positivos para a tua igreja. Que os docentes possam ensinar com temor. Que eles possam ser úteis na formação de homens que abençoarão a igreja em vez de destruí-la. Nós oramos por nós mesmos, para que tenhamos diante de nós esses fatos. Que nós possamos assumir o compromisso de orar pelos pastores, pelos futuros pastores e pelas instituições de ensino, para o nosso próprio bem e para o bem dos nossos filhos, para o bem da nação, para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol